Bom dia, meninos, tudo bem? Anteriormente, nós estávamos falando sobre o sistema locomotor e também sobre o sentido da visão. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade, tá? Qual a importância de ter acesso a todos os lugares para todas as pessoas. Então, vamos lá? Compartilhar, peço que vocês prestem bastante atenção e qualquer dúvida pode me procurar no privado, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade. O que é acessibilidade? A acessibilidade é o termo que significa ter acesso. Então, ele se refere à inclusão de pessoas com algum tipo de dificuldade motora ou deficiências nos espaços urbanos. A gente tem que pensar que a acessibilidade não é só para as pessoas que têm deficiência, mas também, por exemplo, aos idosos que precisam de uma barra para ajudar a subir uma rampa, tá? Nós temos que pensar também nas mães que têm crianças, então elas vão precisar da rampa para carrinho, as mulheres grávidas que têm uma dificuldade motora. Então, a acessibilidade não é só para deficientes, mas também para toda a sociedade. A preocupação em fornecer construções que incluam toda a população é crescente. Então, a gente teve um aumento dessa preocupação agora, assim como promover a adaptação de espaços já existentes. Então, por exemplo, as construções antigas de prédios e de casas não tinham essa acessibilidade. Então, agora, o que eles estão tentando fazer? Adaptar esses lugares que já existem, ok? No projeto, a acessibilidade se transforma em barras de apoio para subir uma rampa ou uma escada, sinalização quando a gente tem uma vaga de estacionamento de um deficiente físico, rampas, revestimento seguro, quando a gente vê aquele piso que tem umas bolinhas, são para os deficientes visuais, tá? Para servir de guia para os deficientes visuais. E vários outros itens que têm o objetivo comum de garantir a segurança e a autonomia que as pessoas consigam ter acesso sozinhas das pessoas, ok? O principal objetivo, então, da acessibilidade é o quê? É garantir às pessoas o direito de transitar em espaços urbanos sem a interferência de barreiras que as impedem de conviver ou circular livremente. Então, que elas possam ter o direito de ir e vir, tá? Sem nenhuma dificuldade sozinhas. A acessibilidade é necessária, pois precisamos dela em várias fases diferentes da vida. É o que eu falei anteriormente, que a acessibilidade não é só para as pessoas deficientes. O ambiente urbano ele deve ser projetado para atender crianças, idosos, pessoas acidentadas temporariamente, você quebrou o pé, por exemplo, você usa bota, então você tem um acesso menor, né, de locomoção, mulheres grávidas e outros, ok? Então, por que ela é importante? A acessibilidade ela é importante porque garante que as pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais, mobilidade reduzida, por exemplo, você quebrou o pé, os idosos, as mulheres grávidas, as mães que usam carrinho, tá? Têm o direito de ir e vir sem prejudicar a sua segurança e integridade física. Essas pessoas acabam ficando excluídas do convívio em sociedade por conta de algumas dificuldades. Então, para uma pessoa que tem problema visual, por exemplo, deficiência visual, é complicado andar na rua. Então, às vezes, ela se exclui por essa deficiência que ela tem, ok? Então, a acessibilidade, ela vem justamente para dar mobilidade para essas pessoas. Os princípios da acessibilidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, a demanda por projetos adaptados começou a surgir. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas sofreram acidentes durante a guerra e ficaram limitadas do acesso motor, tá? Então, por isso que cresceu essa preocupação com a acessibilidade. Posteriormente, nos Estados Unidos, o conceito de desenho livre de barreiras foi criado e hoje é conhecido como desenho universal. A ideia de que os ambientes devem ser apropriados a todas as pessoas, independentemente das suas condições físicas. Então, todo mundo tem que ter acesso a todos os lugares. No Brasil, essa nova forma de pensar nos projetos chegou na década de 80, não chegou bem depois, com leis e medidas para aplicar o tema no cotidiano. O desenho universal possui 7 princípios. Então, assim, os desenhos universais são aqueles que a gente vê, por exemplo, em vaga de estacionamento. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser azul, tá? Ou esse azul ou azul mais claro.
e o desenho tem que ser branco, tá? Então, isso é como se fosse uma regra para esses símbolos. Então, os símbolos de acessibilidade são de extrema importância quando falamos de inclusão social. Com eles, fica muito mais fácil encontrar locais adaptados para quem tem algum tipo de deficiência, incluindo deficiência auditiva, que são as pessoas que não ouvem. Okay? A gente vai ver o símbolo. O símbolo de acessibilidade mais famoso talvez seja o sinal da cadeira de rodas, que é essa aqui, ó, colocada em banheiros especiais, vaga de estacionamento, tá? Esse símbolo, por exemplo, indica que o banheiro tem espaço suficiente para atender o cadeirante, além de acessórios adaptados. Então, quando a gente vê esse símbolo na porta do banheiro, a gente sabe que aquele banheiro é adaptado para deficiente físico. Então, você pode ver que ele é até mais largo, porque justamente tem que entrar com a cadeira. Ou então, a gente vê muito esse símbolo em estacionamento, né, de shopping, supermercado. Perto da porta, sempre algumas vagas são separadas para os deficientes físicos e para os idosos. Ok? Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho desses símbolos. O símbolo de deficiência física é indicado através do símbolo internacional de acesso. A representação dele se dá através de um pictograma branco sobre o fundo azul. Nenhuma modificação estilizada ou adição deve ser feita nesse símbolo. Como é um símbolo internacional, então aqui na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, é o mesmo símbolo. Por isso que ele é internacional. A gente pode falar que ele é universal, ok? Então esse símbolo é o símbolo do deficiente físico, ok? Do cadeirante. Símbolo de deficiência visual, tá? Então aqui a gente tem um símbolo da pessoa andando com a bengala, né? Tentando enxergar, que eles usam. E o símbolo do cão-guia, ok? Então, esses dois símbolos representam, então, pessoas com deficiência visual, tá? Deve indicar a existência de equipamentos, mobiliários e serviços para pessoas com deficiência visual. Vale a pena lembrar que os cães-guias devem ser permitidos em todos os locais, bancos, supermercado, porque eles dependem do cão-guia, que são os olhos do deficiente, tá? Sejam eles restaurantes, meios de transporte ou outros locais públicos. O símbolo para informar que os locais estão prontos para receber cão-guias é o representado pela figura, que é esse aqui, ok? Deficiência auditiva, que são as pessoas que têm deficiência da audição. O sinal de acessibilidade fundamental para as deficiências auditivas é a da língua de sinais, tá? Esse, como o próprio nome já diz, indica que o evento será, em algum momento, conduzido pela linguagem de Libras. Então, a gente pode ver hoje que alguns programas de TV, propaganda política, jornais, quando o presidente vai falar alguma coisa, algumas músicas, algumas lives agora, todas a gente tem alguém fazendo a interpretação de Libras. E o símbolo das Libras é esse símbolo das duas mãos, tá? Significa que aquele programa, ou aquele congresso, ou aquela reunião, vai ter, então, algum momento que a gente vai ter, então, a tradução em Libras, ok? Deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento constatado nas pessoas que possuem algum nível cognitivo e comportamental abaixo do que é considerado para a sua idade cronológica. Ou seja, as pessoas com deficiência intelectual apresentam limitações nas suas habilidades mentais. Além disso, passam por maiores dificuldades para a aquisição de novas competências. Contudo, é bem possível que essas crianças obtenham independência ao longo de suas vidas. Então, são aquelas pessoas que têm déficit de atenção, têm algum problema mental, tá? Tem alguma deficiência mental. Intelectual, ou seja, ela não consegue aprender como as outras pessoas. Ela vai aprender? Vai, só que ela vai levar um tempo maior para aquele aprendizado, tá? Então, o símbolo dessas pessoas é este, ok? E qual que é a importância desses símbolos de acessibilidade? Eles possuem o objetivo, então, de informar as pessoas com deficiência sobre quais espaços podem ser utilizados com segurança e autonomia. Então, por exemplo, o banheiro do shopping, o estacionamento, ok? Algumas lojas que deixam o cão-guia entrar. Embora a preocupação com a acessibilidade seja muito difundida nos países chamados de primeiro mundo, em países como o Brasil, por exemplo, essa questão é recente e está em estágio inicial. Então, antes a gente não tinha tanta preocupação com acessibilidade. Agora, no Brasil, está crescendo mais rápido, né? Permitir que as pessoas tenham acesso a todos os lugares. De qualquer modo,
Além da questão moral e humana, que por si só já faz mais do que jus todas as medidas de sinalização de acessibilidade tomadas pelo governo e pelas empresas, há também um fator que merece ser ressaltado. A ampliação do mercado consumidor proporciona pela entrada das pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de necessidades especiais. A gente tem que pensar que todas essas pessoas com algum tipo de deficiência ou que tenham essa mobilidade reduzida, como os idosos ou alguém que sofreu algum acidente recente, eles têm que ter acesso a esses lugares, como supermercado, shopping, porque eles também são consumidores. Então, eles precisam comprar itens pessoais, tá? Então, por isso que veio essa importância da acessibilidade. E para mim, também para convívio social, né? Essa pessoa ela precisa ter um convívio social assim como nós. Então, nada impede de que ela viva na sociedade sem nenhuma barreira. Então, a acessibilidade ela veio justamente para isso, para auxiliar a inclusão de todas as pessoas na nossa sociedade e permitir, então, o direito de ir e vir no meio urbano. Então, bem tranquilinha essa aula, hein? Agora eu vou pedir para que vocês entrem lá no grupo, tá? Que eu vou mandar atividade. Copiem as questões com bastante capricho, sem pressa, respondem e me mandem as respostas. Mandar foto, tá? Vou copiar e responder no caderno e mandar as fotos. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo, é só me perguntar. Bom? Beijo e até a próxima aula.